Carta aos Efésios, capítulo 6. Como estão as plantações de sementes? Tudo bem? Sementes abençoadas foram plantadas essa semana? Sim ou não? Lembra? Palavras, ações, a nossa vida são sementes que plantamos para colher na presença de Deus. Isso é importante que a gente tenha em mente esse fundamento da palavra do Senhor. E hoje nós queremos falar um pouco sobre lutas, problemas, dificuldades, enfrentamentos, opressões espirituais que muitas vezes passamos, que sofremos isso e falta entendimento na palavra de Deus, como é que nós devemos lidar com isso. Então nós queremos tratar nessa noite acerca de exortações que a palavra do Senhor revela no assunto de batalha cristã. Então nós vamos ler a palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Eu vou pedir para que você fique com a tua Bíblia aberta. Amém? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, e orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, até aqui, até o versículo 18. Fechemos os nossos olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, a Tua palavra está exposta diante de nós. E Deus, na autoridade da Tua palavra, nós queremos clamar agora, que o Senhor fale aos nossos corações, mas que haja transformação, mudança de mente, mudança de vida, que de forma alguma, Deus, possamos sair daqui do jeito que entramos, mas ao contrário, que possamos sair debaixo da sabedoria e do discernimento do Senhor para a sua igreja. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Pedir para que os diáconos cuide, para que a gente tenha pouco movimento nesse momento da exposição da palavra de Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto da carta aos Efésios. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Paulo, ele escreveu essa carta para uma igreja que está reunida lá na cidade de Éfeso. E Paulo escreve essa carta porque ele está preocupado com aquela igreja. Provavelmente o apóstolo, ele está preso na cidade de Roma, quando ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Teólogos vão dizer que quando Paulo ele está escrevendo essa carta, ele tem à sua frente um soldado da infantaria romana.
Então ele olha para aquele soldado com toda, o seu armamento, revestido de toda a sua armadura, e quando Paulo visualiza aquele soldado, ele faz uma aplicação, ele faz uma comparação de como é que o soldado do reino celestial deve também se vestir na hora de enfrentar o dia mau, porque há um enfrentamento do dia mau. Muito bem, mas quando nós lemos esse texto de Efésios 6, do 10 ao 18, nós podemos aprender 3 verdades que são distintivas para o povo de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção. Primeiro, nós aprendemos que podemos ser fortes, mas só que nós só podemos ser fortes no poder de Deus. Segundo, nós aprendemos que a armadura de Deus nos protege. Isso não é fantasia, isso é uma realidade bíblica, da palavra de Deus, é uma promessa do Senhor para os seus filhos. E 3, nós aprendemos também que a nossa luta não é contra homens, mas é contra forças espirituais do mal. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Então nós, como crentes em Jesus, você que crê em Jesus, você que crê na palavra de Deus, você que crê que Jesus te salvou, que Jesus te resgatou do pecado, nós temos que entender, cada um de nós, que há uma batalha, existe uma batalha espiritual, mas mesmo nessa batalha nós temos que partir do ponto, e é um ponto contundente, de que Deus é Deus. Essa é uma verdade suprema e absoluta. Deus é Deus. E quando nós falamos que Deus é Deus, significa que Ele governa todo o universo, sem esforço algum. Ele tem pleno controle, pleno domínio sobre todas as suas criaturas e as suas ações. Deus é Deus. Só que a palavra de Deus, a Bíblia, ela também revela que há, do outro lado, um inimigo. E o nome desse inimigo é Satanás. E Satanás é um anjo caído, e juntamente com ele há anjos caídos, um exército de anjos malignos. E a palavra do Senhor também vai ensinar que, diferentemente de nós, seres humanos, esses anjos caídos, não há para eles nenhuma possibilidade de salvação, nenhuma. Eles já estão condenados eternamente para o inferno. Diferente de nós, que há uma esperança de salvação, quando reconhecemos Jesus como Senhor, quando confessamos o senhorio de Jesus. Para esses seres do mal, esses seres espirituais, não há esperança alguma. Mas quando nós dizemos que Deus, Ele governa todas as coisas, isso significa, e eu quero que você preste atenção, que Ele governa e Ele tem domínio, inclusive, sobre Satanás. Total, absoluta soberania, domínio, Ele controla todas as coisas, inclusive as forças malignas, de forma absoluta. É por isso que nós não vivemos num mundo em que o mal está fora de controle, de forma alguma, porque Deus está no controle de todas as coisas, e até os demônios e as suas ações estão sob o domínio de Deus. Ok? Importante nós entendermos isso. Deus domina todas as coisas. Portanto, Satanás, ele não pode fazer qualquer coisa sem que Deus permita. Ele não pode fazer qualquer coisa sem que antes Deus saiba e Deus permita. Mas Satanás, ele tem um campo de atuação. Nós vemos isso na palavra de Deus. Ele tem um espaço de atuação. E enquanto Jesus não estabelecer
o seu reino definitivo e glorioso, a palavra do Senhor vai dizer que o mundo jaz no maligno. E Satanás tem feito muita maldade sobre os homens. Só que conforme nós falamos, nada está fora do controle de Deus, porque há um plano divino em curso. Deus está no domínio da história, jamais ele é pego de surpresa, de jeito nenhum. Nada acontece sem ele saber, nada acontece fora do seu poder. Deus é o Todo-Poderoso. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando nós falamos que o inimigo de nossas almas, ele tem um espaço de atuação, eu quero dizer o seguinte: quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que inclusive há ocasiões em que Deus permite que Satanás tenha acesso, inclusive na vida dos cristãos. Na vida dos crentes, sim, até na vida dos crentes, não como castigo, mas para prová-los. Quando olhamos a palavra do Senhor, Deus permite para testá-los, fortalecê-los, para que haja crescimento, para que haja preparo nas lutas que sobrevêm na vida dos cristãos. Deus permite. Olha só que coisa interessante, quando nós olhamos a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o grande apóstolo de Cristo, ele diz isso daí, ó. Leia o que está aí. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, Paulo falando, o apóstolo de Cristo, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Deus permite que um servo seu seja tentado. Não significa que Deus tenta, porque Tiago capítulo 1, versículo 13 vai dizer que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta, mas Ele permite. E o objetivo é que haja crescimento, é que haja fortalecimento, que haja preparo para a santificação, para que o crente busque mais o Senhor, para que ele se santifique mais. Só que quando Deus permite isso, Ele estabelece limites. Há limites daquilo que Satanás pode fazer ou não. Isso nos lembra a história de quem? De Jó. História de Jó, está lá. Palavra de Deus. Chegue na tua casa e leia a história de Jó. O livro antes de Salmos. Está lá. Então nós queremos dizer o seguinte, que Deus é Deus. Você pode dizer aleluia? Deus é Deus. E é esse Deus poderoso que nós servimos. Deus, Ele dá ao inimigo uma liberdade, mas é uma liberdade vigiada, dentro de limites que Ele mesmo estabelece. Deus estabelece limites. Portanto, o adversário de nossas almas, o nosso adversário, ele não pode ultrapassar um pingo sequer daquilo que Deus estabeleceu, de forma alguma. Entretanto, ele irá explorar tudo, o máximo do alcance que lhe foi permitido para poder tocar na vida do cristão, porque ele não tem nenhum tipo de piedade, porque ele nos odeia, e ele nos odeia porque antes ele odeia quem? Odeia Deus. E se ele odeia Deus, ele odeia a igreja de Deus, ele odeia os cristãos, ele odeia os filhos de Deus. Sob permissão de Deus, Jó chegou a perder tudo, menos a sua vida. Menos a sua vida. Ele nos odeia. Portanto, eu faço essa introdução à amada igreja,
para que possamos ter em mente, para que possamos compreender nessa noite, para que possamos sair daqui dessa noite, tendo a compreensão de que há uma batalha em curso sendo travada, há uma luta sendo travada no aspecto espiritual, ao redor de nossas vidas materiais, ao redor da nossa esfera física, há uma batalha, e nós precisamos nos tornar uma comunidade saudável, uma comunidade com visão espiritualmente saudável e atenta, por causa dessa luta no campo espiritual, que é travada de várias formas, atinge inclusive coisas até simples da nossa vida, coisas simples do nosso dia a dia, coisas que acontecem ao seu redor, coisas que acontecem ao nosso redor, de forma inexplicável, e chega para roubar a paz. Nunca aconteceu isso com você? Você não entende direito o que está acontecendo. Chega para roubar a paz, para trazer desequilíbrio, para tirar e roubar a alegria. Olhamos a palavra do Senhor e vemos que o apóstolo Paulo, ele enfrentou esse tipo de coisa, essas experiências. Olha só o texto lá em Atos, no capítulo 16 de Atos, do versículo 16 ao 18, diz assim a narrativa: aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, que tinha um espírito adivinhador, e que adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, esse a nós é Lucas, Lucas é quem conta a história que está acontecendo lá em Atos, então Lucas está falando. Então, seguindo a Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, ela saiu. Aquele espírito do mal estava aborrecendo o apóstolo Paulo, e os irmãos que estavam com ele. E Paulo repreendeu, no nome de quem? De Jesus. E houve libertação, porque ele repreendeu no nome de Jesus. Mas houve libertação, porque sobre a vida de Paulo repousava a autoridade desse nome. Perceba onde nós queremos chegar. Houve libertação, porque sobre a vida de Paulo repousava a autoridade nesse nome. Querida igreja, quando é que os cristãos são mais atingidos por lutas espirituais? Quando é que isso acontece? Sabe quando isso acontece? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a luta espiritual, ela é intensificada na vida do cristão, quando ele cumpre o seu papel de santificação. Quando ele cumpre o seu papel de obediência a Deus. Porque quando o cristão ele é obediente, ele é santificado a Deus, isso incomoda o diabo. Esse era o caso do apóstolo Paulo. Paulo estava em obediência, cumprindo o seu papel, cumprindo a sua vocação. E aí Satanás ele se levanta em fúria quando um servo de Deus cumpre o seu papel, quando ele cumpre o seu propósito para o qual ele foi chamado. Por que Jó incomodou tanto assim a Satanás? Por quê? Por que será que esse inimigo foi querer tocar na vida de Jó? Já parou para pensar isso? Por quê? Certamente,
Por causa da submissão de Jó. Jó era um homem temente a Deus, obediente ao Senhor. Só que para ele tocar na vida de Jó, teve que ter permissão de Deus. E o lindo de tudo é que a restauração desse homem de Deus foi o dobro depois do que ele tinha. Deus abençoou em dobro a vida de Jó. Então nós podemos aprender que quando o crente cumpre o seu papel de consagração, quando a igreja se levanta para invadir, para avançar o território, pregando o evangelho, fazendo a diferença, como o nosso Ministério de Apoio Social vai fazer hoje à noite, quando a igreja do Senhor se levanta para livrar pessoas e famílias do inferno, pode se preparar, porque isso incomoda o inimigo. O inimigo se levanta contra o povo de Deus, o inimigo se levanta contra a igreja do Senhor, não tem como ser diferente. Mas sabe aonde que repousa a nossa confiança? Jesus falou assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra, amém? Amém, irmãos? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, aleluia. Só que tem um detalhe muito importante: as forças do mal jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor, jamais. Mas o crente que dorme é alvejado. Esse é o problema. Está compreendendo? O crente que fica adormecido é alvejado, é atrapalhado. Ah, é mesmo? É sim. Por isso é que a palavra de Deus, ela é repleta de orientações. A palavra do Senhor traz orientações, ordenanças, para que o cristão seja submisso. Não dorme aí no teu lugar, não. Acorda pela palavra do Senhor. Nós estamos numa guerra. Isso não é brincadeira, irmãos. A palavra do Senhor nos orienta para que a gente possa caminhar em coordenação com o nosso comandante. Nosso comandante tem um nome, é Jesus Cristo. Quando nós lemos a carta aos Efésios, quando a gente olha lá essa carta, nós vemos que a orientação do apóstolo é para que o cristão viva, para que ele esteja revestido da armadura de Cristo, para não ser derrotado. Por que a palavra do Senhor te dá essa orientação? Você já parou para pensar nisso? Você já chegou na tua casa e pegou a palavra do Senhor? Olha, Deus está me orientando. Se eu sou um cristão, olha só, eu tenho que estar revestido da armadura de Cristo. Ou será que é ilusão? Será que é fantasia? Teve uma outra situação lá nessa cidade de Éfeso. E lá num determinado momento, lá nessa cidade, teve lá uns rapazes que tentaram expulsar demônios. Então perceba, o mundo espiritual, ele é muito ativo. E está na Bíblia, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Tentaram expulsar lá uns demônios. E aí nós lemos na palavra do Senhor que eles citaram o nome de Cristo. Eles tentaram expulsar os demônios no nome de Jesus, mas não teve efeito nenhum de libertação. Ao contrário, olha lá, está em Atos 19, 13, 16, diz assim: aconteceu também que alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus, a
quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem em que estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Não deu certo. Não deu certo. Nesse texto nós vemos que 7 rapazes, 7, filhos de um sacerdote importante, um judeu, lá na cidade helênica de Éfeso. Esse sacerdote judeu, ele tinha 7 filhos, e esses 7 filhos foram lá expulsar espíritos malignos no nome de Jesus. Só que eles levaram a maior surra. Por que aconteceu? Por que eles levaram a maior surra? Sabe por quê? Porque o enfrentamento dessas coisas, esse tipo de batalha aí, não se trata sem fé e sem sujeição ao nome de Jesus. Não dá certo. Você pode até falar o nome de Jesus, mas não dá certo. Não dá certo nem na vida dos outros e nem na sua vida. E nem na sua vida. Ah, mas na minha vida? Sim, na tua vida. Quando você recebe os embates, as lutas, se não houver fé e sujeição a Jesus Cristo, não tem como. Tem que ter fé e sujeição. Vida com Cristo. Vida ativa, de obediência ao Senhor. Mas é assim que a sociedade nossa enxerga? Nós vivemos num tempo, numa sociedade extremamente racionalista. Desde o século XVI, você vai estudar a história, você vai perceber. Desde o século XVI, nós vivemos numa sociedade extremamente secularizada, que procura entender questões espirituais meramente do ponto de vista humano. Tenta enxergar as coisas do mundo espiritual de um ponto de vista natural, com explicações sociológicas, explicações psicológicas. É assim que nós vivemos. E olha, eu não estou dizendo de forma alguma que não haja solução ou análise de uma forma natural das coisas. De jeito nenhum. Certamente muitos imaginam coisas que ser de ordem espiritual, e não, e são de ordem natural, tem uma explicação natural, certamente. Precisamos ser maduros. Só que quando olhamos para a Bíblia também afirma que há uma realidade do poder do mal. Não há como fugir disso. Não tem como escapar disso. A palavra de Deus fala sobre possessão maligna, que interfere na faculdade mental das pessoas. Pastor Nicodemos, ele cita muito bem, ele diz que quando o diabo entrou em Judas, Judas não ficou espumando, gritando, pulando, fazendo escândalo, nada disso. Mas racionalmente, quando Satanás entrou em Judas, racionalmente, ele foi trair Jesus. A palavra de Deus fala que o diabo entrou em Judas. Quando Jesus manda os 70 discípulos, está lá em Lucas capítulo 10, ir ao campo, e eles voltam alegres. E eles voltam alegres por quê mesmo? Porque até os demônios se sujeitam a eles. E aí Jesus, ele mostra como é que ele trata essa questão. Ele fala assim, isso
Isso é comum, é normal. Se vocês estiverem em mim, certamente o mundo maligno vai se sujeitar a vocês. Mas não se alegrem por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro dos céus, no livro da vida. É por isso que vocês devem se alegrar. É essa forma que o Senhor enxerga. Então, irmãos, há uma dimensão espiritual que foge da nossa ótica, que foge dos nossos olhos. E nós devemos estar atentos a toda essa organização que a Bíblia chama de principados e potestades e poderes do mal. Nós precisamos estar atentos. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que o primeiro enfrentamento contra Deus, que Satanás se levanta, foi lá no início da criação. Lá no início da criação. E aí eu vou pedir para colocar o primeiro item que nós gostaríamos de analisar. A palavra do Senhor vai dizer lá em Gênesis 3:4. Lá foi a primeira batalha espiritual contra a raça humana. Lá em Gênesis 3:4 diz assim: a serpente falou à mulher, com certeza não morrereis. Quem é a serpente? Quem é a serpente? Veja lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse diz assim: mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Essa é a serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A palavra do Senhor narra que em Gênesis capítulo 3, ali aconteceu a primeira possessão demoníaca. Foi lá numa serpente. E a serpente tentou Eva. E o intuito dessa tentação era minar, destruir a criação de Deus. Sabe o que é o mais triste? Isso que aconteceu lá no Gênesis capítulo 3, aconteceu lá e acontece até hoje em dia. Até hoje em dia. Porque falta atenção. Falta prestarmos atenção, falta obediência ao Senhor. Acontece hoje em dia, por falta de nos atentarmos à voz de Deus ao seu povo, à sua igreja. Deus deu uma ordem específica para aquele casal. Deus dá ordens específicas ao seu povo por meio da palavra de Deus. E aquela desobediência que aconteceu lá em Gênesis 3 acontece até hoje. Satanás teve êxito sobre aquela mulher e introduziu o pecado na raça humana, porque ela não ouviu a instrução do Senhor. Portanto, nós devemos compreender, nós temos que entender, queridos, que nós fazemos parte de uma batalha milenar. Nós estamos inseridos nisso. Ser igreja é receber bênçãos do Senhor? É sermos agraciados pela salvação? Certamente. É vivermos em comunhão? Sim. Só que nós não podemos perder a perspectiva de que há uma luta, há uma tentação ao nosso redor, contra a igreja do Senhor. Fazemos parte dessa batalha. Olha lá em Efésios, capítulo 6, 12. Eu vou pedir para que a igreja leia bem forte. Nós já lemos esse texto no início, mas eu gostaria que a gente lesse todos juntos, bem forte, o que diz a palavra do Senhor aí no versículo 12. Vamos lá? Nossa luta é uma luta. Nós estamos nessa luta. Essa luta não é de agora. Essa luta já vem lá desde o Gênesis. As investidas do inimigo têm atrapalhado a criação do Senhor.
E desde essas investidas aí nós perdemos a bênção de um relacionamento puro com o Criador. Não foi isso que aconteceu lá no Gênesis? Foi isso. Perdeu-se o relacionamento puro na qual Deus fez os homens. Isso se perdeu lá atrás. E aí nós temos que entender, conforme eu já falei, que esses ataques jamais vencem a igreja do Senhor, mas muitas vezes atrapalha. Muitas vezes nos atrasa na caminhada. Muitas vezes impede o nosso crescimento. Muitas vezes a gente pensa assim, puxa, eu gostaria de fazer isso, aquilo, a igreja do Senhor, ser uma igreja mais contundente, que faz a diferença. Há uma luta espiritual ao nosso redor. E se nós não estivermos preparados, isso é o triste, nós podemos fazer parte, ou poderemos fazer parte, de uma geração que vai perder as maravilhas preparadas de Deus para nós. Isso é muito triste. Maravilhas que Deus tem preparado para a sua igreja, coisas maravilhosas que Deus tem preparado para o seu povo. A palavra do apóstolo Paulo à igreja de Efésios é para que haja preparo. Você acha que essa palavra do apóstolo foi só para aquela igreja? Ou também é direcionada pelo poder do Espírito de Deus para a igreja batista dos nossos dias? É para mim e é para você. É uma palavra de alerta. É uma palavra para nós acordarmos. O povo de Deus está inserido nessa luta e nós temos que entender que a igreja, ser igreja é formada por soldados, na qual o nosso comandante, o nosso general é Jesus Cristo. Irmãos, isso vai muito além de uma teologia aguada, de uma teologia superficial, de uma teologia rasa, daqueles que pregam um mundo só de paz e amor, e que está tudo certo, e que tem que ter tolerância. Quando eu olho para a palavra do Senhor, não é essa perspectiva. Não tem como relevar o pecado. Não tem como deixar o pecado atuante no nosso meio. A Bíblia é de capa a capa, uma palavra, uma instrução de alerta ao povo de Deus. Porque as forças das trevas querem invadir a nossa mente, o nosso coração. As forças das trevas querem conduzir famílias inteiras ao inferno. Isso é muito sério. Como foi a postura de Jesus? Olhamos para o Evangelho e percebemos claramente que Jesus, ele enfrentou essa batalha. Ele não brincou com essa batalha. Jesus e os apóstolos lidaram com muita firmeza. Na palavra do Senhor nós vemos que o Senhor Jesus recebeu ataques incessantes de Satanás, jamais cedeu. Jamais ele cedeu, desde o seu nascimento até o momento do Calvário, até lá no Calvário. O diabo, ele insistiu para devorar, para destruir a vida de Jesus, mas o Senhor, ele venceu de forma triunfal. Triunfal. E se você é discípulo de Jesus, você se considera um discípulo de Jesus, sim ou não? Seguidor de Jesus? O que te leva a pensar que você está imune? Se Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Não cabe isso. O que te leva a pensar que você faz parte da igreja só para saborear da graça? Só da graça? Não. Você é um soldado de Cristo. Você é um soldado do exército de Cristo. Nós somos convocados para perfilarmos com Cristo Jesus, convocados para
vencer com Cristo Jesus, convocados para marchar com Cristo, cada um de nós. Quando eu olho lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, o 3 e o 10, nós vemos a postura do Senhor Jesus diante da luta espiritual. Olha como foi a postura do Senhor. Diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, então o tentador aproximou-se. Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito. Com certeza, essa postura do Senhor Jesus é mais importante de tudo que nós falamos aqui. Como é que nós devemos nos comportar diante dessas investidas? Nosso comportamento deve ser constante, dessa forma. Ah, mas será que isso é possível? Não, isso é mais do que possível. É possível para um crente em Jesus. Só depende de você. Depende de cada um de nós que aqui estamos. Estarmos acordados. Sabe por que só depende de você? Porque o Senhor já te deu os recursos, gratuitamente. Está à disposição. O Senhor deu a você toda a instrumentalização para enfrentar as lutas espirituais na qual os nossos olhos não enxergam. O Senhor já nos deu tudo isso. Olha, nós temos a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus? Está aí disponível? Você pode ter uma vida de oração e jejum? Sim? Difícil, difícil. Mas é possível. Está à disposição. É assim que você vence. Oração e jejum. Você tem à disposição a armadura do Senhor. Está à disposição. Disponível à igreja, a todos nós. Irmãos, Jesus venceu na palavra. Foi na palavra. Diante do ataque do adversário, ele respondia na palavra. Só que ele se postava vigilante. Vigilante em oração e jejum. Só que nós, que vivemos nesse mundo, no século 21, muitos de nós estamos adormecidos. Crentes adormecidos. Crentes encantados com as luzes, com o brilho, com o conforto desse mundo. Nós temos que saber isso. Nós temos que saber qual é a tua obrigação, qual é o teu dever. Eu tenho que saber. Minha família tem que saber aonde nós estamos envolvidos, o que acontece nesse mundo, criação do Senhor. Nós temos que saber. Como é que podemos ser de Cristo Jesus, enfrentar as hostilidades que querem nos matar, que querem nos destruir? Como é que podemos viver nesse mundo sem estarmos preparados na palavra do Senhor? Que forma? Como é que nós vamos enfrentar as hostilidades do mal sem joelho no chão, sem oração e sem jejum? De que jeito, queridos? Porque eu sou batista, então está tudo certo. Batista, conhecedor da palavra. A gente pode ter uma surpresa ruim. Pode ser batista, presbiteriano, o que for, assembleiano. Se não tiver joelho no chão, oração, jejum, palavra do Senhor, com o devido preparo, corre risco de morte. Risco de morte. Em todos os aspectos da vida. Porque o Senhor protege a nossa vida. O Senhor protege a tua casa. Você crê nisso? O Senhor nos protege.
Mas cabe a nós fazer parte disso. Há uma chamada da palavra do Senhor. Ele te protege, mas cabe a você se interessar em se proteger. Ah, não, eu deixo tudo com Ele. O Senhor me protege. Não, espera um pouco. Alto lá. O Senhor te protege, mas há uma chamada. Nós também somos responsáveis para participar disso. O versículo 10 do capítulo 6 diz assim, vamos ler juntos? Todos juntos agora, um jogralzão, vamos lá. Fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Há uma ação na qual o irmão e a irmã faz parte. Uma ação, uma ordem imperativa. Fortalecei. Não é assistir. Não é dormir. Não é ser omisso. Não. Fortalecei no Senhor. Quem é de Jesus se prepara, se fortalece. Não podemos cair no vacilo de entender porque nós já estamos salvos e está tudo bem. Não, de forma alguma. Se nós acharmos isso, nós podemos ser pegos de surpresa, conduzindo mal a nossa vida e a nossa família. Portanto, a armadura do Senhor é necessária. O A.W. Tozer, um teólogo do século passado, ele disse assim: nós não estamos num parque, mas num campo de batalha. Estamos num parque, nós estamos num campo de batalha. O último ponto que eu quero comentar, para a gente terminar, é que nessa história toda, existem dois erros acerca da nossa luta cristã. Tem aqueles que para eles tudo é culpa do diabo. Já conheceu esses daí já? Tudo é culpa do diabo. Aquelas coisas boçais, insuportáveis, totalmente sem sentido. Então o camarada foi lá multado porque estacionou de forma irregular. Ah, mas é o diabo. Coloca a culpa no diabo. Aí não tem condição. É um mau funcionário. Não cumpre as suas atividades, chega atrasado, falta, não dá satisfação, não faz o seu serviço como deveria fazer. Aí é mandado embora. Ah, mas esse diabo está me perseguindo. Ele não para de me perseguir. Aquele que não pisa no freio, está acelerando, ele não pisa no freio na hora certa, vai parar lá no poste. Olha, não tem jeito. Não é o demônio da batida. Não é o demônio da batida. Esquece isso. De forma alguma. Tem gente que quer expulsar o demônio do diabetes. Seria mais fácil expulsar o demônio do açúcar? É fácil, né? Não adianta querer ver coisa aonde não existe. Nós temos que ser maduros. Quem gosta dessas piadinhas é o Saião, né? Uma vez eu ouvi o Saião falando, mais ou menos assim, o rapaz estava lá meio tonto, meio zonzo, e falou assim, o diabo está querendo me pegar. Daí disse que o Saião chegou para ele e falou assim, irmão, já tomou café? Não tomei não. Já almoçou? Não. Daí o Saião falou assim, dá um pão com manteiga e um pingado para o diabo sair do corpo dele, vai. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa maturidade, entender, compreender que nem todo problema é de ordem espiritual. Tem gente que fica mistificando tudo, né? E tudo é uma coisa mística e tudo mais. Então, acaba não cumprindo as suas obrigações
e aí acha que é tudo do inimigo. Então esse é um erro. Mas também tem aqueles em que o diabo ele é ignorado. Tem aquele tipo de irmão, de crente em Jesus, membros de igreja, que ignoram completamente a esfera espiritual do mal. E isso é um risco. Isso é um risco. Certamente nós aqui do Estoril, nós não somos daqueles que vivemos neuróticos, falando que tudo é culpa do demônio. Não, nós não somos assim. Aliás, aqui a gente nem cita o nome dele, graças a Deus. Graças a Deus. A gente não cita ele. Só que é bem possível que muitos de nós possamos estar adormecidos. E aí é um problema. Muitos de nós podemos estar ignorando as ações das trevas na nossa vida, na nossa família. Isso é um problema. Muitos de nós podemos estar ignorando aspectos espirituais da nossa vida. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é clara e contundente que nós temos um adversário. E esse adversário, ele é furioso. E eu oro ao Senhor que você saia com essa palavra, atento, para que faça diferença na sua vida. Nós temos um adversário que é sagaz, que nos ataca de todas as formas inimagináveis. Nós temos um adversário que nos odeia. Ele nos odeia porque antes ele odeia a Deus. E odeia os filhos de Deus. E odeia a criação de Deus. E ele quer nos tragar. Ele quer nos destruir, quer destruir a sua vida, quer destruir a sua família, quer destruir os seus filhos. Ele é violento, ele tem poder. E a palavra de Deus diz que ele nos cerca como um leão, querendo nos tragar. Isso é sério. Judas, capítulo 1, versículo 9. O Judas vai dizer que quando ele enfrenta Satanás, Judas vai dizer quando Miguel enfrenta Satanás, provavelmente Miguel é um dos anjos mais poderosos do reino celestial, e quando Miguel ele enfrenta Satanás, a palavra do Senhor diz que ele não ousou a repreendê-lo por ele mesmo, mas ele disse assim: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, não na autoridade dele, Miguel, mas na autoridade de Deus. Então isso nos mostra com clareza que nós não temos poder em nós, mas em Cristo Jesus, através do nome de Jesus Cristo, mas não somente do nome de Jesus Cristo, mas de uma vida totalmente envolvida com o Senhor em obediência. Eu finalizo dizendo para os irmãos, para que você confie no poder de Deus. Confie no poder de Deus. Não no seu, mas o nome de Jesus. Não no seu nome, mas o nome de Jesus. Só que para isso ter efeito, observe, para isso ter efeito, você deve estar revestido da armadura de Cristo Jesus. Amém? Revestido. Eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia e eu vou falar rapidamente quais são, o que faz parte dessa armadura. Você tem que estar revestido, para que você não seja como os filhos de Seva, não passe vergonha. Não adianta só falar no nome de Jesus, você tem que estar com uma vida coerente com Jesus. Olha lá. Lá em Efésios vai dizer que você tem que estar com o cinturão da verdade. Cinturão protege o nosso abdômen. Agora é um cinturão do quê? Da verdade. Sabe como que você expulsa o inimigo? Sabe como que você expulsa o inimigo? Não é gritando, não é você pulando, não é você falando coisas histericamente, nada disso. Através da verdade. Se você não quer que o inimigo tenha legalidade sobre a sua vida, sobre a sua casa, fale a verdade. Sejamos maduros. É assim que você vence o inimigo. Fale a verdade.
Continuando aí no texto, tem a couraça da justiça. A couraça protege o tronco, as costas, o peito. Nós somos justificados por Cristo Jesus. A justificação nos protege contra as acusações do inimigo. Quando o inimigo vai te acusar, Deus olha para você e você já está justificado. Então o crente, ele tem que ter a couraça da justiça, calçando o evangelho, caminhando nas boas novas, protegidos no escudo da fé. É a fé que irá te proteger contra as setas inflamadas do inimigo. Sem fé, ninguém verá a Deus. Crente tem que viver em fé, porque quando as tentações surgirem, quando vierem as circunstâncias contrárias na sua vida, quando as ondas se levantarem para te afogar, quando a dúvida invadir a sua mente, a fé que está em você olha para o alto e fala assim: eu creio em Deus, o meu Senhor e Salvador. Tem que ter fé. A palavra do Senhor diz que tem que estar com o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Crente em Jesus anda aí fora como um salvo. Como um salvo, não como um ímpio. Não como um homem comum dando um mau testemunho. Crentes incrédulos, mornos, liberais. Deus não aprova. O cristão coloca o capacete da salvação e vive como um salvo, fazendo a diferença aí fora. E a palavra de Deus também fala que nós temos que usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Percebeu que os outros instrumentos da armadura são instrumentos de defesa? Atenta para isso aí na tua Bíblia, é de defesa. O único que é de ataque é a espada. Jesus venceu Satanás, várias espadadas no inimigo. A espada é a palavra de Deus. Jesus venceu com vários golpes de espada. Crente tem que estar com a espada desembainhada. Jesus venceu, e essa é a receita para nós. E por último, uma vida de oração, súplica e jejum. Isso tem que ser contínuo, não pode ser esporádico. Você quer ter uma vida de vitória? Poucos aqui querem. Quer ter uma vida de vitória? Vida de vitória, irmãos. Muito bem, então quando nós olhamos e focamos a palavra do Senhor, não sejamos como soldados dormentes, mas ativos, atentos. Não podemos brincar de ser cristãos. Crente que brinca de ser crente é alvo fácil. É alvo fácil. Então esteja atento. As ameaças estão ao redor. As ameaças estão ao nosso entorno. Esteja atento. O Senhor quer te proteger. Quer proteger a sua casa. Mas você tem que ter interesse nisso também. Não pode deixar tudo para o Senhor. É Ele quem tem poder. Mas mostre que você tem interesse. Senhor, eu tenho interesse. Me livra de todas as hostes do inimigo. Eu termino com Tiago 4:7. A palavra do Senhor diz assim: sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente que tem medo do diabo, mas a palavra do Senhor diz assim: se você se submeter a Deus, é Ele que vai fugir de você. Tem que se submeter a Deus, percebeu?